E aí, Matheus? Boa noite, professor. Tudo bem? Bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo? Bem? Sim. O senhor está me ouvindo? Todo mundo? Perfeito. Feedback do pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? É, Bom, então, na live de hoje, nós recebemos o professor Sertório. Professor Sertório de Amorim Silva Neto. Ele tem mestrado pela UFMG, doutorado pela USP. A tese de doutorado dele, ele defendeu as razões da política, Humanitas e Barbárie em Jean Batista Vico. Atualmente ele é professor titular no Instituto de Filosofia da UFO e coordenador do programa de pós-graduação. Dentre as suas produções, ele organizou livros e publicou capítulos de livros na temática da filosofia de Vico. E atualmente é um dos maiores estudiosos brasileiros sobre a filosofia de Vico. Nós do PET Paideia agradecemos imensamente a oportunidade de falar com o professor. Muito obrigado, sinta-se à vontade, professor. eu que agradeço, Matheus, pela menção honrosa. Primeiro titular, eu ainda sou associado, mas eu vou chegar lá, eu espero chegar Ah, lá. E, assim, realmente, eu não me considero dos principais estudiosos de Vico, mas a gente tem, nos últimos anos, nos dedicado ao estudo do Vico, e por mérito também do professor Guido e de vocês, né, nossos alunos, a gente tem conseguido tornar Uberlândia uma referência brasileira na América Latina e mundial dos estudos do Vico, né? A gente tem conseguido ter algum sucesso com o estudo que a gente vem fazendo em Uberlândia. É um prazer, eu com agradeço certeza. muito o convite. É um prazer, eu tenho acompanhado minimamente da maneira que eu tenho conseguido, mas tenho tido o prazer de constatar o altíssimo nível dos trabalhos aí do PET Paideia, o que me dá bastante alegria, porque você sabe, fui aluno da UFO, eu me graduei na UFO, né? Então nós não tínhamos o PET na ocasião. E para mim, nessa altura da vida, né, como professor aí, quase titular, poder ver a UFET com petianos de tão alto quanto vocês, é uma alegria enorme. Vocês podem ter certeza disso. É uma alegria gigantesca. Que ótimo. Encheu a nossa bola. É, Tenho certeza que o pessoal vai ficar feliz. pode ficar de Professor, bola cheia. Por então, favor, fique à essa vontade. primeira parte aqui, nós temos 50 minutos, fica à vontade. É, Depois, assim que você terminar, seja depois dos 50 minutos ou antes, a gente vai abrir para as perguntas. Eu já falo para os nossos ouvintes que quem tiver perguntas pode ir mandando, eu vou estar anotando as perguntas aqui, eu estou com o computador do lado, vou estar anotando. Então a gente dá início a essa comunicação. inicialmente, Matheus, eu gostaria de uma questão de método, porque é a seguinte, eu, há um tempo atrás, fui convidado para uma live e eu fiz exatamente o que você está me sugerindo. Eu Diga. falei o tempo inteiro. E Ah. depois a minha menina de 11 anos chegou para mim e falou assim, pai, uma live não é assim, pai. Você falou, você não deixou a outra pessoa falar, pai. Não é assim uma live. Então, Matheus, é claro que eu tenho o que dizer, não se preocupe. Provavelmente eu consigo ficar falando aqui 50 minutos, né? Mas Nossa. eu proponho um pouco que a gente possa fazer um bate-papo também. Eu vou expor algumas questões aqui. Você se sinta à vontade para interromper. E os participantes também, pode ser? Pode ser. Porque eu realmente entendi que esse formato professoral que a gente se forma nele, né, e Uhum. que tem a ver com a profissão da gente, ele não cabe tão bem numa live, né? Porque Uhum. a gente fala e... Mas vamos lá. Então,
A minha proposta era tratar um pouco sobre a questão do conflito social, a questão do direito e a questão da política em Jean Batista Vico. De início, é importante considerar que Vico, a partir de grandes estudiosos, dentre eles o principal, Benedetto Croce, foi considerado um filósofo apolítico, né? Então, essa ideia de um Vico, filósofo político, ele entra também dentro de um debate sobre as interpretações do filósofo, né? Porque há essa vertente, preciso dizer que o Benedetto Croce foi uma espécie de descobridor do Vico, né, no século XIX. O Vico, dizer que ele foi desconhecido em sua época talvez seja um pouco forte, né? Mas o Vico não teve a notoriedade que teria após a sua interpretação por Benedetto Croce, né? Benedetto Croce foi a grande vitrine para a filosofia do Vico no mundo. E Benedetto Croce, um grande pensador do século XIX, uma pessoa de uma erudição absoluta, né? O Benedetto Croce, é impressionante a quantidade de páginas que ele escreveu, né? É difícil pensar uma pessoa que consiga, né? Quer dizer, na filosofia é fácil, na verdade, né? Mas ele tem uma obra gigantesca. Então, Benedetto Croce, ele foi esse grande descobridor do Vico. Mas o Benedetto Croce descobre o Vico num contexto muito particular e de um modo muito particular, né? O Vico é descoberto por Benedetto Croce dentro de interesses idealistas, né? Ou seja, Benedetto Croce associaria Vico ao idealismo hegeliano. Então, o princípio a partir do qual Croce lê Vico é a filosofia da história hegeliana, o que criou, inclusive, essa imagem, que também é discutível, na minha opinião, de um Vico filósofo da história, né? Ainda que você vá encontrar Vico em diversas obras como filósofo da história, um dos primeiros filósofos da história, isso também é um horizonte interpretativo da obra do Vico, sem sombra de dúvida. Mas o que vale dizer é que assim, a leitura que o Croce fazia do Vico, ela tentava encontrar em Vico, né, exatamente esses elementos que marcaram fortemente o idealismo hegeliano, como se Vico tivesse concebido, antes de Hegel, um sistema de história no interior do qual há um desenvolvimento do espírito, né? É como se Vico fosse uma espécie de filósofo do espírito, né? O que não é de todo errado também, quer dizer, é uma interpretação, quer dizer, o Croce não estava viajando simplesmente, né? Porque o Vico, ele introduz na sua visão de história, na sua visão de desenvolvimento das nações, dos povos, a noção de providência divina. Mas essa providência divina vickiana, ela não é a providência divina agostiniana, nem aquela que depois aparecerá em Bossuet, por exemplo. No interior da qual Deus a história é como se realizasse única e exclusivamente um plano já pré-concebido e estabelecido por Deus, né? Na história do Vico, não. Quer dizer, o Vico é conhecido também por aquele princípio do verum factum, segundo o qual os homens que fazem, né, a verdade, né, o princípio do verum factum é a da convergência, né, entre o verdadeiro e o feito. E daí o Vico vai dizer que se para conhecer a verdade é preciso ter feito, a história ela é muito mais dada à ciência do que à natureza, porque a história foi feita pelos homens. Então veja, como é que você pode articular
essa ideia de que são os homens que fazem a história com uma ideia de uma providência divina. Então, quer dizer, esse plano de imanência e de transcendência, que parece muito um movimento que também encontra alguma reverbera de alguma maneira no sistema hegeliano, permitiu ao Croce, e não só ao Croce, né, mas a outros idealistas italianos, como Gentili e Spaventa, de inserirem Vico, né, forçosamente no século XIX, colocando ao lado dos idealistas, e do Hegel em especial. Tá? Então, não é um acaso, não é uma coisa sem uma história, essa pretensão de associar o Vico ao Hegel. Né? Isso está na origem da leitura vickiana com Benedetto Croce. Mas veja, Hegel está no século XIX, Vico é do século XVIII, pega inclusive uma parte do século XVII. Então, o Croce, para defender essa leitura dele, para defender esse Vico idealista, e o Croce é transparente nisso, né? Quer dizer, o Croce vai dizer que Vico é revolucionário, quer dizer, o Vico não está nem vinculado à sua época e nem ao passado, porque o Vico está no futuro. Então, para defender esse Vico no futuro, o que o Benedetto Croce faz? Constrói a imagem de um Vico sem lugar, como se o Vico fosse um estrangeiro na própria terra. Coisa que o próprio Vico diz na sua autobiografia, né? O Vico fica um período de isolamento e quando chega em Nápoles diz que foi recebido como um estrangeiro na própria pátria. Então, quer dizer, essa ideia de alguém que não se encaixa nem na sua cidade, nem no seu contexto histórico, ela acabaria sendo a imagem importante para o Croce sustentar esse Vico idealista. E nessa brincadeira, nessa defesa de um Vico idealista, de um Vico do século XIX, o Croce precisou defender, entre outras coisas, uma apoliticidade do Vico. Porque o Vico vivia uma Nápoles em ebulição do ponto de vista político. Né? Nápoles era uma colônia, era parte do reino da Espanha, né? E com a morte do Carlos V, se não me engano, que não deixou herdeiros, você tem uma série de conflitos ali entre franceses, austríacos, pelo domínio da região de Nápoles. Né? Então você tem tanto esse debate, né, sobre os interesses, as posições, porque aí entrava toda aquela discussão dos direitos, né, dos tratados, né, tudo. Então havia toda essa questão extremamente, vamos dizer, formal, né, de quem tinha e podia ter direito por Nápoles. Né? Então, quer dizer, você tinha, por um lado, essa questão. Por outra, você tinha um ativismo judiciário crescente em Nápoles. Né? Você tinha pessoas com as quais Vico, inclusive, convivia, como Francesco d'Andrea, né? Que tentavam, com os instrumentos do direito, né? Com toda um arcabouço jurídico que existia na época, enfrentar tanto o direito canônico, né? Porque havia naquela época, né, quer dizer, julgamentos e penas sendo estabelecidas por tribunais religiosos, né? E aí em Nápoles você tinha aqueles advogados que diziam, não, calma aí, isso não é direito civil, né? Isso é direito canônico. Você não pode pôr uma pessoa na cadeia porque ele é pecadora, né? Então você tinha um ativismo jurídico muito forte em Nápoles, né? E você tinha também, porque o que acontece com Nápoles? E essa configuração de Nápoles nos ajuda a pensar algumas questões políticas que interessam muito a Vico, né? Nápoles mantinha laços muito fortes, né, com a organização social feudal. Né? Nápoles ela era marcada pela presença de barões, né?
o baronádio, que eles chamam, né? Quer dizer, você tinha uma infinidade de pessoas extremamente poderosas, né? Que derivavam dessas famílias, né? Desde lá do período do feudalismo, e que mantinham um poder civil, né? Eles eram tratados como barões, príncipes, né? Nápoles tem uma infinidade de príncipes, né? Tá certo? Então você tem também essa briga, né, entre uma estrutura centralizada do reino, né, e essa realidade de Nápoles, toda ela formada pela presença desses barões, né, desses senhores feudais, vamos dizer assim. Né? Então há uma disputa interna, né, seja por parte dos barões que querem os seus interesses legitimados, quanto, né, daqueles que sejam da sociedade civil, que queriam controlar, né, o poder desses barões e evocavam esse poder central, né, do vice-reino, ou do próprio vice-reino, né, que precisava muitas vezes aceitar esse poder dos barões, né, para poder gerir a situação em Nápoles. Né? Então, o Benedetto Croce, ele simplesmente anula a existência dessa realidade e dessas questões que estão ali incendiando Nápoles na constituição da filosofia de Vico. Né? Então, a defesa de um Vico apolítico, ela representa negar a Vico, ou a filosofia de Vico, a influência dessas questões todas que não só tocavam diretamente a vida, né, da cidade do Vico e da região onde o Vico vivia, mas que era também enfrentada por pessoas com as quais o Vico tinha contato muito direto, né? Pessoas com as quais o Vico tinha algum tipo de convívio, contato. Né? Então, a primeira questão é essa, né? Quer dizer, você tem esse problema da interpretação aí colocado. Agora, Mateus, também o que é paradoxal? Ao mesmo tempo que você tem esse Vico idealista de Croce, você tem um Vico materialista, né? É um paradoxo difícil de entender, né? Porque o Marx, ele vai fazer menções literais ao Vico, né? Em algumas cartas e no próprio Capital, né? E não só o Marx, né? Você tem o Gramsci, que vai, inclusive, ser um crítico da leitura feita pelo Croce, né? O Gramsci, que mantém laços muito estreitos, né, com o pensamento do Marx, vai exatamente fazer uma crítica a esse Vico idealista do Croce, dizendo que, se considerarmos as condições materiais em que Vico pensou a filosofia dele, ele jamais poderia ser um filósofo do século XIX. Muito menos poderia ser um filósofo idealista, um antecipador do Hegel, né? E o argumento do Gramsci é o argumento histórico materialista, né? Porque o Vico não conheceu nem Napoleão, nem a Revolução Burguesa, tal como, por exemplo, o Hegel, né? Então, quer dizer, como é que Vico poderia... Então, aí vejam, né, a questão materialista, né? Como a consciência poderia retratar uma materialidade que não existia, né? Quer dizer, se o espírito, né, se a matéria que determina o espírito, né? Quer dizer, como é que poderia o Vico pensar uma filosofia como a do Hegel, né? Que encontrou condições materiais totalmente diferentes, né? Só que aí, infelizmente, o Gramsci, ao invés de perceber a relação de Vico com esses pensadores mais revolucionários da sua época, né? Um Vico que poderia ter até um engajamento político, o Croce vai dizer o seguinte: não, Vico nasceu naquela Nápoles atrasada, cristã, né? Avessa à reforma. Então, ainda que a crítica do Gramsci seja bastante justa, né? Quer dizer, Vico não poderia ser um hegeliano, porque, né,
um Hegel pressupõe historicamente algumas conquistas que o Vico desconhecia, né? Por outro lado, o Gramsci tem uma visão de Nápoles que não é a visão que outros autores teriam, né? De uma Nápoles onde você tinha autores engajados politicamente, uma Nápoles, né, em ebulição, vamos dizer, em ebulição política e intelectual, né? Houve, né, nessa época mesmo em que Vico viveu, né, um grande movimento popular representado pelo Masaniello, que foi uma revolução popular que teve em Nápoles, atrelada a essa figura do Masaniello. Veja, disse que a Spinoza, quando faz um autorretrato, ou solicita um autorretrato, ele tenta criar um paralelo com esse Masaniello. Então, quer dizer, a revolução que teve em Nápoles foi tão importante que até Spinoza se inspirou nesse líder popular. E o Vico não, quer dizer, o Vico estava lá numa Nápoles cristã atrasada, retrógrada, né? Então, quer dizer, a leitura do Gramsci colocava esse problema, né, de inserir o Vico numa Nápoles que não era propriamente a Nápoles. É como se, de alguma maneira, ele concordasse com Croce, né? Dizendo que, né, Vico não poderia nascer numa Nápoles incandescente politicamente, intelectualmente fecunda, né, de alguma maneira, no final das contas. Mas aonde eu quero chegar com isso, né? É que, de alguma maneira, tanto o Benedetto Croce quanto o Gramsci, eles têm a sua razão de ser, né? Então, por que o Vico chegaria aonde... por que o Vico se tornaria esse idealista do Croce, né? Porque há no pensamento do Vico um forte elemento metafísico, né? Vico não fala de política sem considerar elementos de ordem metafísica, né? Então, quer dizer, esse elemento metafísico que retrata, e é um elemento metafísico que a gente vai encontrar nos autores modernos em geral, né? É um elemento metafísico que se faz, sobre vários aspectos, um herdeiro da metafísica cristã, né? Então, né, quando a gente pega um filósofo como Descartes, né, quer dizer, por mais que ele seja o grande nome da modernidade, sem sombra de dúvida, ali estão misturados elementos de uma formação escolástica, né, na sua fase como jesuíta, e de uma série de discussões próprias, né, da metafísica cristã que vinham arrolando ao longo dos séculos aí, né, no campo da filosofia. Quando você pega um Malebranche, por exemplo, né, ele é um agostiniano, né? Então, esse elemento metafísico que você vê tanto em Descartes quanto no próprio Malebranche e no Spinoza, por que não, né? E veja, o Spinoza é considerado, né, um maldito, né? Então, mas falar que ele não acreditava em Deus é muito, né? Quer dizer que não há uma preocupação metafísica em Spinoza é impossível, né? Então, Vico tem esse elemento metafísico que evoca claramente, né, esse elemento esse elemento católico, cristão, né, da escolástica e etc., né? E exatamente nessa vertente de uma metafísica que você consegue encontrar um horizonte para pensar um Vico filósofo da história, né? Mas
Ainda que Vico tenha esse elemento metafísico, Mateus, fato é que o Vico não escreve uma filosofia da história. Vico escreve uma ciência nova. Veja, de tal maneira que, ainda que haja também em Descartes um elemento metafísico, o Descartes é o autor do mundo, das paixões da alma, né? Quer dizer, Descartes também, né? A proposta do Descartes é a proposta de uma ciência moderna, né? Então, veja, e Malebranche, né? Deixemos um pouco Spinoza, mas o Malebranche, né? Quer dizer, o compromisso do Malebranche também é um compromisso com a ciência, né? Sobre vários aspectos. Então, veja, nem filosofia da história, nem o filósofo atrasado. Esse elemento metafísico que está no Vico é um elemento metafísico muito comum de se encontrar nos filósofos modernos. E que se articula, se retroalimenta com uma proposta científica. Sobre vários aspectos, poderíamos dizer, junto com Marx, né, empírica, materialista, de alguma maneira, né? Quer dizer, essa metafísica do Vico não exclui da ciência nova e das reflexões que o Vico faz um forte elemento um forte elemento empírico, né? De ciência nesse sentido forte, vamos dizer assim, né? De trato, né, com as evidências das sensações, né? Professor, Por favor. O Vico, né, você falando sobre essa influência metafísica, eu fico bastante curioso, né? Porque a gente consegue, na maioria das vezes, identificar bem, assim, quando Descartes está falando de metafísica, quando Spinoza, ou qualquer outro desses que você mencionou. Mas parece ser um pouco diferente quando pensar uma influência da metafísica na obra da Ciência Nova do Vico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre alguns pontos, alguns problemas que o Vico está enfrentando na Ciência Nova e mostrar essa influência metafísica, onde é que está esse input, né, que você falou que o Vico traz para responder. Sim. Então, Matheus, olha só. Para o Vico, a ideia de metafísica é a de uma ciência, de um estudo que tem como objeto Deus e a alma, né? Certo? Deus, né? Quem é Deus? Deus é esse criador, né? Que cria a partir do nada, né? De tal maneira que aquilo que ele cria não traz os traços desse nada de onde ele criou, né? Quer dizer, esse é um problema que está lá no Agostinho, né? Quer dizer, esse mundo, ele, porque foi criado a partir do nada, ele não traz nenhuma referência daquele mundo anterior à criação, né? Ele foi criado a partir do nada. Deus não usou nenhum modelo, nada do que ele tinha ali na mão dele, na eternidade, para criar esse mundo, né? Tá certo? No entanto, e aí entra a metafísica para o Vico. No entanto, e de alguma maneira, veja, esse lugar da metafísica, ele também está, por exemplo, pro Descartes, né? De alguma maneira. Ou seja, apesar de tudo aqui não ter nada a ver com Deus, não ter nada a ver com a eternidade, então aqui as coisas elas mudam. O que cabe à ciência, né, e aí pegando naquela concepção aristotélica, né, de conhecer as coisas, né, conhecer o universal e necessário, né? Então, veja, a ciência quer encontrar exatamente aquilo que é universal e necessário, ou seja,
aquilo que você vai observar em todos os casos de um mesmo tipo e sempre. Mas veja, para o Aristóteles era talvez mais simples dizer isso e pensar a ciência assim do que é para o homem no mundo cristão. Quer dizer, se nada que segue essa regra de coerência, de constância, de eternidade, né, a partir da qual Deus criou a natureza, né? Quer dizer, como é que é possível ter ciência? Como é que eu posso ter ciência? Como é que eu posso conhecer coisas universais e necessárias no mundo que é contingência pura, que é tempo, né? Quer dizer, essa discussão está lá no Agostinho, né, naquela parte em que ele vai falar do tempo, né? Porque, veja, o que é o presente? O presente é sempre o passado, o presente já passou, né? Quer dizer, e o futuro? O futuro ainda não aconteceu. Quer dizer, então nós estamos nesse passado permanente, né? Nós estamos sempre deixando de ser. Uma coisa do Heráclito lá, né? Quer dizer, mas e o Logos? E o Logos, né? Quer dizer, e a possibilidade de alguma coisa que permanece sendo nesse eterno passar, né? E quando você, então, olha para o mundo humano, quando você, então, vai encarar o mundo político, o mundo feito pelos homens, a inclinação que nós temos é, então, de concordar plenamente, né? Quer dizer, que aqui o que determina é a vaidade, o que determina aqui são as vontades momentâneas, passageiras das pessoas, né? Quer dizer, mas o Vico, na sua ciência nova, ele quer mostrar exatamente o contrário. Ele quer revelar por detrás dos acontecimentos humanos, que são históricos, que são contextualizados, né? Que acontecem em determinadas situações e por força de circunstâncias, né? A presença de princípios imutáveis, a ponto de você poder comparar a história dos romanos com a história dos gregos, com a história dos germanos, inclusive com a história dos povos americanos. O Vico tem certeza disso, né? Quer dizer, o Vico não se aprofunda muito nesse ponto, né? Mas ele é uma coisa muito bacana, né? Ele, por exemplo, tem uma reflexão que é muito interessante. Ele vai dizer, olha, as pessoas, né, que conheceram esses povos aí, indígenas, autóctones americanos, dizem que eles são canibais, né? E que, porque são canibais, são como animais, são desumanos. Mas, ao mesmo tempo, eles constatam entre esses canibais matrimônio, religião, elementos que são determinantes daquilo que a gente entende por humanidade. Então quer dizer, eu vi que chega à seguinte conclusão, né? Apesar de canibais, são humanos. Então, quer dizer, é como se o Vico estivesse dizendo, sabe isso que você está achando que é inumano? Tome cuidado, porque é extremamente humano, né? Porque você vê, aqueles elementos que o Vico acha que são determinantes da humanidade estavam todos ali também nos povos indígenas, né? O temor à divindade, né? Os matrimônios, os sepultamentos, né? Que o Vico vai chamar de princípios, né? Esses princípios você vai encontrá-los Então, Mateus, esse elemento metafísico, ele é um Professor, elemento que vem exatamente corroborar. Tá, deixa eu ver aqui se eu. professor, E tivemos aí? problema de conexão aqui. Cortou para Tá. você também? Eu continuei aqui. Eu não sei. Cortou? Não, realmente você sumiu. Mas eu Eu fiz o sumi. seguinte: eu pus meu 4G aqui, vamos ver se melhora. Tá bom, é isso mesmo. Tá? Recebemos. Você terminou o seu raciocínio? E você saiu. Não, não, eu cortou para mim. Eu não consegui ver o final. É o seguinte.
Estamos juntos. É o Estamos. seguinte, Eu gostaria que o pessoal falasse aí para nós como é que está a conexão. Se está travando eu e o professor, ou só o professor. Eu abri a porta aqui, desconectei um computador, espero que a conexão melhore. beleza. É, tudo bem. Professor, você tinha terminado a sua fala? Eu concluo só o seguinte, porque a questão, então, Matheus, dessa metafísica do Vico, é preciso entendê-la como uma metafísica moderna, né? Quer dizer, não uma metafísica que se basta a si mesma, né? Mas é uma metafísica que tem que serve à ciência, né? Quer dizer, essa ideia de que existe, e nesse sentido você vai encontrar passagens muito semelhantes entre o Vico, Descartes e o Spinoza, né? Quando vão falar, Spinoza quando fala da natureza, né? Quer dizer, de alguma maneira, é como se o Vico estivesse considerando que há uma natureza social e civil do homem. Ele diz isso literalmente, né? E que essa natureza, portanto, ela tem esse ímpeto que é próprio das coisas naturais a se conservarem, né? Tá certo? Então, essa é uma possibilidade. E a outra, né, quer dizer, também que a gente encontra no Descartes, essa ideia de que Deus ele tem uma ação tanto criadora, em alguma medida, né, mas também de conservação. Né? Quer dizer, de tal maneira que a física, a coerência do mundo físico e a possibilidade de uma física tem muito a ver com uma ação divina de conservação. Né? Quer dizer, como é que eu posso garantir que as coisas permaneçam sempre do jeito que são? Ah, porque Deus conserva a natureza. Quer dizer, então a metafísica para o Vico tem um pouco isso. Quer dizer, por que é possível fazer uma ciência do mundo civil? Porque existe um princípio de conservação das coisas humanas, né? Porque, de alguma maneira, há uma ação de conservação das coisas humanas por parte de Deus. Então, há uma metafísica, mas é uma metafísica que claramente presta serviço à ciência. Tá? Muito legal, professor. A Obrigado. Ana, tem uma pergunta da Ana aí, cara, super legal, né? Isso. O senhor está com ela aí? Que Eu ela estou com a pergunta da Ana. Ela fala que o Gramsci apontava... Aí ela vai puxar o saco do Gramsci, né? Aí eu entrei numa fria aqui, né, Matheus? Vamos falar a verdade. Fui falar que o Gramsci menosprezou o Vico. Aí eu comprei uma briga. Mas vamos lá. Não seria, não Tá, seria que desculpa. Gramsci apontava a grandeza de Vico, mostrando que ele apreende as questões fundamentais do mundo burguês no seu desenvolvimento? E não que via Nápoles atrasada, como nunca afirmou? Então, Ana, eu não conheço, estou longe de conhecer o Gramsci como você. Mas há um texto, agora de cabeça eu não vou lembrar o nome, mas é um texto em que o Gramsci está discutindo diretamente com Croce. E nessa discussão com Croce, ele discute exatamente essa leitura que Croce faz do Vico. É bem pontual assim, o argumento do Gramsci. E é um argumento em que o Gramsci mostra, né, que é uma coisa que me agrada muito. Eu fiz o meu mestrado estudando Horkheimer, que é um marxista, que ou foi, né, numa etapa do seu pensamento, um materialista. E uma coisa que eu aprendi muito bem com Horkheimer, que é sempre possível, né, à luz do materialismo, você fazer uma história da filosofia, né, a partir desses princípios materialistas. Exatamente o quê? Né? Você tentar pensar os filósofos e as suas ideias em função dos seus contextos materiais históricos de luta de classe. Né? Quer dizer, das questões materiais, econômicas da sociedade da época. Né? Quer dizer, é sempre possível ler os filósofos com esse filtro. Né? Tem um livrinho do Horkheimer que é muito bacana, chama-se As Origens da Filosofia Burguesa da História. E é isso que o Horkheimer faz. Né? Ele pega lá
Maquiavel, Hobbes, Thomas Moros, eu acho, né? E o Vico, interessante, o Vico, né? Mas ele pega o Vico para fazer um elogio, na verdade, né? Não que o Vico tivesse consciência, não que o Vico tivesse consciência de classe, né? Nesse sentido. Não que o Vico seria um intelectual da classe proletária, não é isso. Mas o Horkheimer elogia o Vico exatamente pela capacidade que o Vico tem de perceber esse princípio materialista da filosofia, né? Segundo o qual você precisa fundamentar as ideias à luz da realidade social, né? Então, Vico, quando faz uma filosofia do mito, e aí eu aproveito chegando aí também, Matheus, num pouco do que o tema da nossa fala, né? Mas quando o Vico faz uma filosofia do mito, o grande mérito do Vico é revelar por detrás da mitologia e dos mitos relações sociais antagônicas, conflitos de classe, vamos pôr assim, né? E o Vico faz isso, quer dizer, o que é aquela imagem do Hércules que mata o leão e o leão, cuspindo fogo, incendeia a selva neméia? E depois Hércules, né, se veste dos despojos do leão, né, põe a cabeça, faz do leão uma capa, né, põe a cabeça do leão em cima, põe um colar cheio dos dentes do leão, né? Aí o Vico vai dizer, não, peraí, isso é uma representação mitológica, mas o que está por detrás disso, né? Hércules, ao matar o leão, ele está exatamente, né, reduzindo a selva neméia a campos de cultivo. E esses despojos do leão que vestem o Hércules são espécies de insígnias que determinam a posição social de um Hércules. Quer dizer, não é qualquer um que sai vestindo roupa de leão e colar de dente de leão. São só os proprietários de terras, são só aqueles que conseguiram reduzir os campos, reduzir a selva a campo de cultivo, e que por isso são os verdadeiros proprietários, né? Então, quer dizer, os despojos do leão são emblemas de uma relação de poder, de uma relação de posse e de uma relação de poder em relação diante de outros homens, inclusive, né? Então, o Vico vê na mitologia relações de poder, de propriedade, né? Existem também histórias mitológicas que tratam, né, das pretensões de uma espécie de plebe, né, de se emancipar, de fazer parte, né, dos auspícios, né, vamos dizer, daqueles direitos que eram propriamente direitos heróicos, né, direitos nobres. Né? Em suma, o Vico tem esse grande mérito. Então, o Horkheimer, quando escreve essa história da filosofia com escopo materialista, ele é obrigado a reconhecer que o Vico foi uma espécie de primeiro crítico da ideologia. Mas ele não vai dizer que o Vico foi um cara que teve consciência de classe. Né? Assim, talvez, porque o Vico, né, e Nápoles tinha muito forte isso, né? O Vico se concebia, se entendia como parte de uma classe de intelectuais, letrados, né? Quer dizer, Nápoles tinha muito claramente a presença de uma classe de intelectuais também muito engajada politicamente, tá certo? Seja por essa relação que eles tinham muito forte, né? Como eu falava do Francesco D'Andrea, com a questão, né, com o ativismo judiciário, né? Então, uma parte desses intelectuais eram advogados. O Vico foi advogado. O Vico é de formação, né, um advogado.
Então, e o Vico é um professor universitário que faz discursos, né, nas solenidades de abertura dos anos escolares, né? Então, quer dizer, o Vico tem uma espécie de consciência de classe, mas não há para Vico ainda nada muito claro em relação a proletários e burgueses, né? Quer dizer, muito pelo contrário. O Vico, inclusive, trabalha com categorias polares, vamos dizer assim, né? Com essas polaridades, mas o Vico vai... e o Marx o elogia por isso, inclusive. Mas o Vico vai usar a polaridade mais própria do mundo romano, né? Ele vai falar em patrícios e plebeus, né? Ele vai sempre usar a ideia da plebe e a ideia dos patrícios, né? Tá certo? Então, quer dizer, mas, Ana, o que eu quero ressaltar é isso, quer dizer, o Gramsci, ele dá um soco no estômago do Croce, exatamente dizendo que Vico jamais poderia ser um idealista. Exatamente por faltar a Vico as condições históricas, a Revolução Burguesa, por exemplo, né, que o Hegel teve à sua disposição. Entretanto, o que o Gramsci deduz daí, né? Exatamente a Nápoles atrasada do Vico. Vai falar assim, o Vico é um cristão, é um católico, né? Não percebe que o Vico é um cara, um cientista, que é o que eu estou tentando defender aqui. Desculpa, Matheus. Não, desculpa, eu te interrompi. Temos poucos segundos, essa live vai ser encerrada por causa do Instagram, mas nós vamos voltar em outra live, para responder mais algumas perguntinhas, já apareceram mais algumas, certo? Então, essa primeira parte está encerrada, agradeço muito, professor. Agora a gente já entra com outra, tá certo? Beleza. Até mais. A segunda parte, a gente vai receber mais algumas perguntas, umas 2, 3 perguntas. Então, pessoal, incentivo que vocês façam perguntas. O Franco mandou uma pergunta agora. Vamos dar uma olhada aqui. Estou com a pergunta. Professor, você está me escutando? Sim, perfeitamente. Ótimo. O Vinícius Franco pergunta, professor, boa noite. O senhor está bem? Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco mais sobre o que o Vico pensava acerca dos outros povos não europeus. Ele ainda complementa, ele fala o seguinte, pergunta, pois a noção de raça era muito forte naquela época, o que fortaleceu o projeto colonialista que sabemos ser tributária de muitas filosofias da história do século XIX. Essa é a pergunta do Vinícius. Ô, Matheus, comeu só a última parte da pergunta do Vinícius, me faltou. Só a última parte, depois do que ele fala das raças, né? A questão das raças no século XIX, ou século XVIII, não sei. Ele fala o seguinte, pergunto, pois a noção de raça era muito forte naquela época, o que fortaleceu o projeto colonialista, que sabemos ser tributária de muitas filosofias da história do século XIX. Perfeito. Não, a pergunta é muito boa. De fato, viu, Vinícius? Assim, o Vico não... como era de se esperar para um homem daquela época, né? O Vico não se dedica propriamente às questões tal como hoje, essas questões tal como hoje a gente as aborda. Né? Mas, diferentemente do que você encontra, por exemplo, em Hegel, para quem existem povos ahistóricos, né? Tá certo? Assim, quer dizer, no caso do Hegel, essa questão que você coloca, ela é muito mais preeminente, ela se manifesta muito mais claramente. Né? Para o Vico, não, quer dizer, para o Vico, os elementos necessários, né, para que se considere a humanidade de uma nação, a humanidade de um povo, né, são elementos que você encontra em todas as culturas humanas, independentemente
da questão de raça, inclusive da questão geográfica. Quer dizer, as menções que o Vico faz, isso é muito interessante, as melhores menções que o Vico faz, as diferenças entre os povos, né, a questão das diferenças, todas, ou na maior parte, né, dizem respeito à influência sobre as vidas das nações, as vidas dos povos, dos elementos. Então, como a geografia ela tende a imprimir nesses princípios comuns dos povos características que são muito particulares, né? Tá certo? Então, o Vico vai falar de alguma diferença física também entre os povos, né? Mas, em geral, a opinião do Vico é de que os povos eles passam por um desenvolvimento que é idêntico, em grandes linhas, né? Que passam por 3 idades, né? em que é preciso considerar, né? Nesse curso das 3 idades, também uma espécie de duplo movimento, né, da nossa cognição, né? Então, é um movimento triádico em 3 momentos, mas você tem 2 momentos do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, vamos colocar, né? Você tem um momento que o Vico vai considerar poético, que abarcam esses 2 primeiros momentos, e um segundo momento que é o prosaico, né? Que é o vulgar, da língua vulgar, e que vai dar o nascimento à própria filosofia, ciência, tal como a gente conhece, né? Que diria respeito ao último momento desse ciclo triádico, né? Que é a idade dos homens. Mas, então, o Vico é um autor que está muito interessado, de fato, em pensar a igualdade, aquilo que é igual entre os povos, né? Quer dizer, sobre esse aspecto, ele está exatamente buscando uma ciência daquilo que é universal, né? Ele está atrás, então, daquilo que nos une, né? Nos determina como um gênero, né? O gênero humano, mas, por outro lado, o Vico é obrigado a considerar todas as diferenças, né? E essas diferenças elas são fundamentalmente geograficamente determinadas, espacialmente determinadas, né? Quer dizer, o espaço ele é um determinante. E essas determinantes espaciais elas podem fazer uma coisa que é muito interessante na ciência nova, né? Elas fazem com que alguns povos realizem ciclos mais rapidamente do que outros, por causa de fatores geográficos, né? Então, essas observações do Vico são muito interessantes, né? O Vico considera, por exemplo, que um exemplo, acho que são citas, que ele vai falar dos citas, né? Como os citas tiveram grandes campos, né, vastidões de terras agricultáveis à sua disposição, eles não precisaram, por exemplo, dos conflitos agrários, que é um elemento fundamental do ponto de vista do desenvolvimento das nações, segundo o Vico, os conflitos agrários, né? Isso permitiu que os citas eles pulassem algumas determinantes, algumas ocasiões que seriam fundamentais para que outros povos chegassem aonde chegaram. Por exemplo, os romanos, né? Então, o Vico entende que o conflito agrário ele é determinante da história romana, né? O direito romano, ele, enquanto uma construção romana, ele retrata a todo momento, né? Sobretudo aquilo que o Vico chama, né? O Vico não, a história romana chama direito dos quirites, né? Que é o direito mais inicial, né? Menos estruturado, menos formal, né? Como a gente conhece hoje o direito, né? Anterior, inclusive, à lei das 12 tábuas, né? Que é um dos primeiros documentos escritos, legais, né? Escritos. Esse direito dos quirites, todo ele, né? Tenta dar conta
dos conflitos agrários, né? E de tudo que esses conflitos agrários eles implicam, né? Então, Vinícius, assim, a sua pergunta é muito importante, ela é muito interessante. O horizonte importante que o Vico abre para nós é exatamente o reconhecimento na sua própria época, por exemplo, de que os povos indígenas, os indígenas americanos, eles atendiam os critérios que ele entendia serem os critérios normais de uma civilização em crescimento, em nascimento, né? Inclusive, né, no próprio texto do Vico, o Vico vai dizer, olha, se os europeus não tivessem chegado ali, aqueles povos seguiriam o seu curso natural e chegariam, né, aos desenvolvimentos que, por exemplo, os europeus viviam naquele momento, na palavras do Vico, naturalmente. Eles naturalmente chegariam lá. E o Vico introduz um elemento que eu, pessoalmente, já até tive a oportunidade de escrever a respeito, tendo a discordar, né? Mas o Vico acredita que, com a chegada do europeu, o europeu aceleraria esse movimento, né? É como se o europeu importasse, chegasse lá com a civilização importada e falasse, ó, pessoal, está aqui a civilização, vocês vão ter que se adequar. O que seria, sobre alguns aspectos, como a gente pode concluir, algo extremamente artificial, né? Como a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes ocorreu, né, no Brasil, por exemplo, com a vinda dos jesuítas, né? Há um grande debate a esse respeito, né? Uma tentativa de forçar forçar uma cultura, né? Forçá-los a tornarem-se cultos numa direção, né? E talvez sem muito sucesso em alguns aspectos, né? Porque é alguma coisa extremamente artificial. Quer dizer, até o Vico conseguiria entender isso dentro. Até a própria filosofia do Vico explicaria isso em alguma medida, né? Porque eram povos que se encontravam numa etapa do seu desenvolvimento, né, histórico, civilizatório, vamos dizer assim, totalmente diferente daquilo que os europeus importaram aqui. Mas a partir de algumas leituras, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, eu cheguei à conclusão de que o Vico errou. Ao invés de... e essa é um pouco a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, né? Ao invés dos europeus civilizarem à força os europeus civilizarem à força os autóctones, os índios, né, os selvagens, né? A ideia do Sérgio Buarque é de que os selvagens tornaram os europeus selvagens, né? Quer dizer, quem impôs o modelo cultural não foi o europeu que conseguiu impor o modelo cultural ao índio, mas foi o índio que impôs o seu modelo cultural ao europeu. E o Vico é de uma riqueza para pensar isso, embora essa ideia não seja a dele, seja do Sérgio Buarque de Holanda, né? Porque o europeu não estava preparado para a geografia que ele encontrou aqui, né? Então, quer dizer, em parte, essa barbarização do europeu que chegou ao Brasil, sobretudo, né? Essa é a leitura do Sérgio Buarque, ela é polêmica, é questionável, né? Mas o que provocou essa barbarização do europeu que chegou aqui? Exatamente a selva. Exatamente o elemento geográfico, né? Porque as técnicas, a sabedoria produtiva do europeu e o modus vivendi do europeu em terra brasileira era totalmente ineficiente. Então eles tiveram que mimetizar os índios para poderem colonizar o Brasil, né? Então, quer dizer, isso não é o Vico, mas de alguma maneira o Vico contribui porque o Vico admite a importância do elemento geográfico. Quando a gente fala, por exemplo, que o Vico fala que a sociedade começa com a barbárie, que o bárbaro pensa de um jeito, que os costumes do bárbaro são determinados de um jeito específico, diferente dos nossos, o Vico está considerando fortemente os elementos geográficos.
climáticos espaciais que determinam o ambiente selvagem. Né? Quer dizer, não dá para esperar de uma pessoa que vive na selva hábitos, estatura, compleição física, nem compleição intelectual de um homem que vive nas cidades e faz live por meio do celular. Né? Então, quer dizer, o elemento geográfico é o elemento determinante nisso tudo. Né? Na definição, viu, Vinícius, das diferenças. Tá? Mas, na opinião do Vico, e isso para a época, sem sombra de dúvida, era uma concepção multiculturalista, né? Inclusive Vico é muito lido pelos, né, autores do multiculturalismo, né? A matriz é a mesma. O que determina a humanidade, né, está em todos e em cada um. Né? E o Vico declara isso sem medo de receber advertência. Né? Muito bom, professor. Recebemos também uma pergunta do Muriel, que foi feita na live anterior. Eu vou pedir Legal. desculpa para o Muriel, porque eu acabei lendo a do Franco primeiro. Muriel que é colega nosso, né? Muriel fala o Sim. seguinte: professor, acerca dos principais aspectos da ciência, poderia discorrer sobre o que Vico sinaliza como filosofia da autoridade? Abraços. Legal, obrigado, Muriel. Saudade de você, camarada. Então, rapaz, eu vou, essa coisa da filosofia da autoridade no Vico é uma coisa. O conceito de autoridade em Vico é um conceito muito vasto. Né? Ele aparece, ele está tanto na obra jurídica do Vico, né? A ideia de autoridade é uma ideia importante. Então, mas antes de abordar a questão da autoridade, eu vou pegar o gancho aí com o que o Muriel coloca, que acho de extrema importância, né? Para defender exatamente que o Vico não está nem no século XIX e nem na Idade Média, tá certo? Quer dizer, ele é um filósofo, ele é um cientista, e ele faz ciência da melhor maneira como os modernos a faziam, tá certo? Então, vejam, de início, né, eu gosto sempre de dizer isso para os meus alunos, né? Eu tenho o Belchior que se interessa pelo tema da filosofia da história em Vico. Mas eu sempre sou obrigado a dizer para ele que a filosofia da história é posterior ao Vico. Quer dizer que o Vico é um filósofo da história é, de alguma maneira, um anacronismo, né? A filosofia da história é uma disciplina posterior ao advento da filosofia do Vico. Então, quer dizer, a gente pode até tentar encontrar paralelos, mas será que a gente ganha, né? Será que qual que é o ganho em dizer que o Vico é um filósofo da história? Eu, pessoalmente, digo sempre isso para ele, acho que nenhum. Quer dizer, o ganho é pensar que o Vico ele faz uma ciência, né? Ele está atrás de fazer uma ciência que é essa ciência nova. E qual que é o objeto dessa ciência, né? O que o Vico vai chamar de natureza comum das nações. Quer dizer, se vocês forem lá, né, e o Matheus foi meu aluno na disciplina de filosofia moderna, né, quando o Descartes vai falar o Descartes vai falar em natureza corporal comum, né, para falar da extensão, ele vai falar de uma natureza corporal comum. Então, quer dizer, o Vico quer conhecer a natureza comum das nações. Aí o pessoal ainda fala assim, o Vico é um anticartesiano. Né? Não, é claro, quer dizer, o ímpeto do Vico é o mesmo ímpeto do Descartes, é de fazer uma ciência, né? Não da extensão, né? Não a física ou a medicina. Não a história, tá? Não as ciências sociais, mas isso que ele está chamando de uma ciência sobre a natureza das nações, uma ciência das nações, né? Uma ciência política. É difícil de entender bem o que ele quer dizer com isso. Mas, e essa ciência, ela tem também um compromisso metodológico, essa ciência tem um método, que o Vico vai chamar de nova arte crítica. E essa nova arte crítica, o Vico vem discutindo um pouco
né, muito antes da ciência nova, né? Já no Direito Universal, que é uma obra anterior, o Vico vai falar dessa pretensão de uma ciência, né? Uma tentativa de uma ciência. O Vico vai tentar essa ciência já no Direito Universal. Que ciência é essa, né, que o Vico está tentando? É a filologia metodologicamente repensada. Então, qual que é a ciência do Vico, né? Se a gente, ela é a filologia, a ciência nova é a filologia. Mas ela é uma filologia repensada. Por que repensada, né? Veja só, o que a gente considera como próprio da filologia, né? Quer dizer, a filologia estuda as palavras, não é isso? Agora, e me permito aqui fazer uma breve reminiscência, né, de uma pessoa que infelizmente nos deixou, o professor Bruno Baceto, que é um filólogo românico, né? Sempre que ele ia falar para nós sobre filologia românica, era encantador, porque ele exatamente mostrava que a história das palavras nos dizem muito sobre a história dos seus usos. E para dizer sobre a história dos seus usos, ela precisa nos dizer dos contextos do uso, né? Então, quer dizer, a partir do estudo filológico das palavras, você é capaz de reencontrar as relações sociais, o mundo das convivências, dos acordos entre os homens que deram vida e uso aos termos e às palavras. Então, veja, a ciência nova do Vico é uma ciência que quer exatamente... O que a história estuda, né? Nós vamos falar o passado, a memória, né? O que as ciências sociais estudam? As relações entre os homens, etc. Quer dizer, a ciência nova do Vico é uma ciência, claro, sobre o passado, né? Porque entende que para você conhecer o passado, você precisa estudar o que nos chegou do passado, os relatos do passado, as obras do passado, aquilo que os homens do passado nos legaram, tá certo? Geralmente, testemunhos escritos. Então, quer dizer, a filologia é uma ciência sobre o passado, né? Mas ela também é exatamente essa ciência sobre as relações sociais, porque ela quer, a partir do estudo das línguas, descobrir esses contextos sociais de uso das línguas. Então ela tem tanto esse caráter de conhecer como as coisas surgiram, o passado delas, como elas se formaram, né? Mas sem sombra de dúvida, né? O que o Vico quer pensar é a feitura, o nascimento do mundo das relações humanas. Isso é muito interessante, quer dizer, e a filologia mostra isso, como num contexto uma palavra tem um significado, porque naquele contexto social ela representava alguma coisa muito específica. Com a mudança social, essa palavra passa a significar uma coisa totalmente diferente, né? Então, quer dizer, o Vico adora dizer, né, que os conceitos filosóficos eles nasceram na praça do mercado de Atenas. Né, Muriel, assim, já que a pergunta foi né, você me fez essa boa pergunta, vai aí uma referência para você. Né? Então, quer dizer, porque os conceitos filosóficos, e é essa a questão, né? Porque os conceitos filosóficos, elas têm uma história, eles têm uma história linguística com a vida do povo grego, né? E vocês sabem disso, né? Quando vocês vão estudar os conceitos gregos ali, aqueles conceitos eles eram palavras que estavam ali nos usos, né, da sociedade grega, algumas delas, né? E os filósofos, né, filosofaram se utilizando de todo esse rico, né, acervo cultural da Grécia, né? Tá certo? Então, a ciência nova, viu, Muriel, ela é essa ciência que ela é a filologia modernizada. Por que modernizada? Porque, veja, o filólogo ele tem essa capacidade de pensar o hebraico, o grego, o latim, né? Então ele vai sempre conhecer uma realidade social particular.
Essa filologia, por ela mesma, não realiza a ciência que o Vico quer. O Vico precisa de uma filologia que dialoga com a filosofia. E dialoga com a filosofia num sentido muito próprio, que tem muito a ver com o que o Matheus perguntava sobre a metafísica, né? A filosofia com essa pretensão de conceber alguma coisa que é eterna. Então, enquanto a filologia levanta, né, esses relatos, essas construções, né, da vida dos povos, o filósofo vai buscar o que há nelas de eterno. Vai tentar buscar nelas uma intenção divina que faz com que, né, esses relatos em línguas totalmente diferentes, passados em contextos geográficos, espaciais totalmente diferentes, formem aquilo que o Vico vai chamar, olha que legal, de um dicionário mental comum. Veja, o vocabulário do Vico, o vocabulário da ciência do Vico é letrado. O que a ciência nova conhece é um dicionário mental comum. Porque é exatamente isso, o Vico vai ver que em povos com línguas totalmente diferentes, cultura totalmente diferente, eles pensam coisas muito parecidas, muito semelhantes, né? Então, todos tiveram as suas divindades maiores, todos tiveram os seus ótimos, né? Tiveram os seus homens mais fortes, os seus nobres, né? Tiveram aqueles que se submeteram aos nobres. Então, a filologia sozinha, nós que somos da filosofia, ficamos às vezes falando, mas a filologia podia fazer isso sozinha. Não, o filólogo não tem essa visão transfiguradora do real. E aqui eu estou usando agora uma fala do Max Horkheimer, né? Porque o método da teoria crítica é muito parecido com esse método da nova arte crítica do Vico. Né? Olha o crítico, né? Olha o crítico aí. Olha que terminho que também é interessante, né? O que é crítico? O Vico fala demais de crítica, o Vico vai falar da nova crítica. Mas então, qual que é a antiga crítica? Né? Ele vai atribuir a crítica aos estoicos. Quer dizer, o Marx também se propõe uma filosofia crítica. Depois você tem a teoria crítica. Né? O que é esse elemento crítico? Né? Isso daria um belo trabalho né? Longo. Mas não vou entrar nessa. Mas o que eu quero destacar, né, é que também o Horkheimer vai entender que as ciências empíricas, as ciências sociais empíricas, elas faltam a elas exatamente essa visão de todo, essa visão, né, que permite pegar essas várias leituras particulares, tecê-las numa compreensão abrangente. E você só consegue tecer essa visão abrangente a partir de uma visão ampla, que o Horkheimer vai chamar de transfiguradora do real, que permite, por exemplo, que você encare, por exemplo, a guilhotina que corta a cabeça de um monte de gente como alguma coisa benévola, como alguma coisa positiva, né? Dentro de uma visão de história, né? Quer dizer, então essa visão transfiguradora que, por exemplo, quando você pega a filosofia da história, né? Você tem a história do começo ao fim, você tem o fim da história, né? Olha que a visão é uma visão tão ampla que a história já até acabou para ela, né? Então, essa visão transfiguradora que é própria da filosofia, né? É ela que vai dar para a filologia essa forma de ciência, né? E vai permitir aquilo que o Vico chama de história ideal eterna, que é esse modelo triádico da história. Idade dos deuses, idade dos heróis, idade dos homens, como vocês já conhecem bem, né? Mas isso é importante, quer dizer, quando a gente fala de história ideal eterna, é preciso ter claro esse compromisso metafísico do Vico. Uma história ideal eterna, olha, ela é uma história eterna. Pô, cara, o que é eterno tem história, não é verdade? O que é eterno tem história. E o que tem história não pode ser eterno. É um oxímoro, como, né, a gente chama.
Então é uma coisa que não vai bem. Mas ela vai bem quando a gente compreende, viu, Matheus, aí, voltando para uma ideia de metafísica, que essa história eterna ela é ideal. Ela é uma história na ideia. Ela é uma ideia de história. Ela é um modelo. Ela é uma tentativa da razão de pensar a história. Aí ela pode ser, como eu estava te dizendo, uma história que tem até um fim. Ela já tem um começo, meio e um fim. Né? A razão é capaz de fixar a história. Né? Mas porque a razão pensa por conceitos. Né? As ideias, elas fixam. Né? Então, quer dizer, eu posso ter uma história eterna. Né? O que seria uma história eterna? Uma história fixa. Né? Puf, essa é sempre a história. O que significaria matar a história, né? Então, o elemento metafísico, Matheus, é exatamente esse, né? Que cumpre esse trabalho. Mas veja, ele é um elemento fraco na equação. Ele não é ontológico, ele é epistemológico. Entendeu? A ontologia que ele estabelece só consegue sobreviver na razão. Se você tirar aquilo da razão, não tem ser nenhum. Entendeu? Não, tô brincando. Lá na eternidade pode ser que tenha, né? Mas aqui, então eu gosto muito, e eu posso falar, cara. Eu posso estar falando a maior bobeira aqui da minha vida, mas a história vai me julgar. Que eu acho que essa é a metafísica dos modernos, entendeu? Eles não têm um compromisso com uma ontologia muito... Porque o problema deles é fazer ciência, entendeu? É uma ontologia que serve à filosofia, é uma ontologia que serve ao pensamento, é uma ontologia que serve à ciência, se isso é possível. Ela é interesseira, ela chega a ser, na minha opinião, irônica, hipócrita, essa metafísica, sabe, assim... Porque ela exatamente ela pequena a metafísica. E isso, veja, se você pegar o Etienne Jusson, que é um medievalista, ele vai falar isso do Descartes, tá certo? Ele é um medievalista, entendeu? Então ele vai falar que o Descartes, ele dá uma cortada para baixo, meio braba com a metafísica, né? Com a metafísica clássica, vamos dizer assim, né? Tá certo? Então eu tendo a ser bem puxado pro Gilson, assim. Mas, assim, não sou um especialista em Descartes, né? Mas é a leitura que me favorece também. Tá? Bom, chegamos em 1h30 de live, né? Discutimos muitas coisas num formato mais interativo que o professor propôs. Foi muito bacana, eu adorei participar dessa conversa. Então, eu agradeço muito, professor, muito obrigado. Foi muito legal o PET. Ganha muito com a sua participação. Agradeço também os amigos que acompanharam, que mandaram perguntas. Muito obrigado. Então é isso, professor. Muito obrigado por sua participação. Matheus, eu agradeço. Na hora que eu vi que você mandou mensagem dizendo que você seria o meu interlocutor aqui, né, de primeira ordem, fiquei muito feliz, porque eu te admiro pessoalmente, acho você um aluno especial. E aí, tive que lidar com a pergunta do Vinícius, né, e do Muriel. São outras, né, pessoas que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e que, sem sombra de dúvida, levam esse curso de filosofia, sempre para cima, viu? Vocês são alunos, assim, que têm a minha maior estima, tá? Nossa. Tá bom? São o filé mignon, estão no filé mignon da nossa... Tá certo? Eu fico Vocês são alunos muito bons. Isso. E apesar desse formato assim um pouco mais solto, eu acho que a ideia era bater um papo, não era isso? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês, obrigado, agradeço a todo mundo que participou. E a gente se vê numa próxima.
Isso mesmo. Até mais. Boa noite. Boa noite.